Olá, graça e paz a todos. Quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra na primeira carta de João, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 5 e o versículo de número 8. Versículo 5 diz assim: E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. A primeira parte desta palavra que queremos compartilhar com você fala sobre uma das manifestações de Jesus, um dos propósitos de Jesus no seu ministério, na sua vinda aqui na Terra. Um desses propósitos, e considero que o mais importante de todos, é para tirar os nossos pecados. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Nós não tínhamos a possibilidade de, por nós mesmos, sermos livres da condenação do pecado. Nós não tínhamos a possibilidade, por nós mesmos, de sermos limpos de todo o pecado. Porque desde o Éden existia uma condenação para o homem, que esta condenação era proveniente do pecado ali no Éden. Era uma consequência do pecado ali do Éden. Então, toda a humanidade, ela não tinha como, por si só, ser livre da condenação do pecado, ser livre das consequências do pecado. Então, Jesus veio aqui na terra para pagar a dívida, para carregar sobre si os nossos pecados e nos limpar de toda mancha, de todas as consequências do pecado. Através de Jesus, nós temos a possibilidade de termos uma vida eterna com Cristo Jesus. Uma vida eterna nas mansões celestiais. Ele mesmo diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então, Jesus é o caminho para a salvação da humanidade. Jesus é o caminho para que o homem seja livre dos seus pecados. Jesus é o caminho para qual o homem pode ser livre das consequências do pecado na sua vida. Segundo a manifestação de Jesus aqui nessa terra, fala no versículo de número 8, que diz assim: Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Nós observamos no primeiro versículo que Jesus veio na terra para tirar os nossos pecados. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Por meio dele, nós temos a salvação. Por meio dele, nós somos limpos do pecado. Por meio dele, nós somos livres de todas as consequências do pecado. Também Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. O que isso representa? Representa que todos os dias o diabo lança planos contra a minha vida, contra a sua vida, contra a nossa vida. Ele lança planos para destruir a nossa família, e o Senhor Jesus, Ele se manifestou para desfazer esses planos diabólicos contra a nossa família. O diabo lança planos, lança obras para destruir o nosso ministério. Jesus se manifestou para desfazer essas obras do inimigo que vem sobre as nossas vidas. Então, quando você está no esconderijo do Altíssimo, quando você está na presença de Deus, o Senhor Jesus, Ele desfaz as obras de Satanás, Ele desfaz os planos de Satanás contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua casa, contra o seu ministério, contra a sua vida de um modo geral. Então, o diabo, ele tenta impor doenças, o Senhor Jesus, Ele a cura. O diabo, ele promove situações para que venhamos sofrer acidentes, para que venhamos sofrer algum tipo de mal. O Senhor Jesus, Ele nos dá o escape, Ele nos dá o livramento. O diabo, ele tenta nos seduzir com relação às tentações, mas nós clamamos a Deus e o Senhor nos dá o escape. O diabo também, ele tenta de todas as formas afastar a pessoa de Cristo, a pessoa da presença de Deus, mas quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos habitando no esconderijo do Altíssimo, no Senhor, Ele livra, Ele nos guarda, Ele nos dá sabedoria para nós vencermos
e sermos livres das obras do diabo. Todos os dias o inimigo, ele prepara emboscadas, ele prepara ciladas para cada um de nós, mas o Senhor Jesus se manifestou em nossas vidas para desfazer as obras do diabo. O poder do diabo, ele não é maior do que o poder do nosso Deus. Então, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós temos o escape, nós temos livramento para nós e para a nossa família e para a nossa casa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vale a pena nós estarmos na presença de Deus, vale a pena nós continuarmos firmes na presença de Deus, porque quando assim estamos, o Senhor nos dá o livramento, o Senhor nos dá o escape, porque Ele se manifestou para destruir as obras do diabo, para aniquilar as obras do diabo contra a minha vida, contra a sua casa e contra a sua família. Portanto, amigo ouvinte, que Deus em Cristo possa continuar lhe abençoando muito mais, e tenha por certo que o Senhor Jesus, ele se manifestou nessa terra para limpar os seus pecados. Em Cristo Jesus você tem a salvação, em Cristo Jesus você tem a vida eterna, e ele também se manifestou para desfazer as obras do diabo. Tudo aquilo que ele lança contra a sua vida, contra a sua família, vai cair por terra em nome de Jesus, porque nós estamos no centro da vontade de Deus e o Senhor pelejará por nós. Guarde essa palavra no seu coração, que Deus em Cristo possa continuar lhe abençoando muito mais, em nome de Jesus.